Troca de passes, vamos começar a falar do Palmeiras. O Palmeiras foi até Guayaquil jogar contra o Barcelona. Costuma sempre ser muito difícil o jogo lá, né? O Guayaquil costuma fazer bons jogos. Não tem altitude. Mas costuma fazer bons jogos no seu estádio, que normalmente tem bom público. Hoje não foi diferente, mas há uma diferença grande hoje entre o Palmeiras e o Barcelona. E ficou muito evidente nesse jogo de hoje, né, Grafo? O Palmeiras, por mais que no começo do jogo tenha sofrido um pouquinho, tenha sido um pouco mais equilibrado, mas nada em que em algum momento o Palmeiras tenha sido ameaçado de perder o jogo de hoje ou de não vencer o Barcelona, né? É verdade, o Palmeiras controlou as ações, né? Como o Led colocou, né? Teve um pouco de dificuldade no começo do jogo, o que é normal também por conta do nível técnico da Libertadores. Lógico que a supremacia dos brasileiros, a condição técnica se sobressai, né, sobre os outros adversários, mas o Palmeiras teve dificuldade num grupo que, quando saiu o sorteio, parecia um grupo fácil para o Palmeiras, né? A gente teve a derrota do Cerro hoje, né, que é do mesmo grupo do Palmeiras, né? O Cerro tomou de 4x0 do Bolívar. Então, em Assunção. Ou seja, um grupo que, teoricamente, Palmeiras e Cerro se classificaria com tranquilidade. Está um pouco mais complicado, mas o Palmeiras, depois da primeira derrota, da estreia, jogou em casa, venceu, agora venceu. Acho que o Palmeiras agora vai começar a crescer na Libertadores, mas teve uma certa dificuldade, sim. Vejam vocês, o Bolívar, que hoje é um time do Grupo City, né, está na liderança desse grupo. Quem diria, né, Lédio? Porque o Bolívar não costuma fazer frente aos outros times nessa fase de grupos, não consegue normalmente se classificar. Mas a altitude faz frente, né? A altitude fazendo diferença e também acho que a organização, um pouco mais de investimento, a participação do Grupo City na administração do Bolívar está deixando o time mais competitivo também, né? Exatamente. Agora, o Bolívar está conseguindo surpreender. Agora, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras, tudo que aconteceu até agora na chave, o Palmeiras meio que já tinha desenhado na cabeça dele. Inclusive a derrota na estreia, que poderia acontecer. O Palmeiras foi com um time alternativo, perdeu o jogo na altitude, se preparando para uma outra prioridade. E depois ele cumpriu o protocolo. Ele ganhou do Cerro, um jogo dificílimo no Allianz Parque. Um jogo dificílimo, por isso que me choca o Cerro ter tomado 3 gols do Bolívar hoje, no primeiro tempo, em 25 minutos. Depois tomou o quarto. E 11 contra 11, né? Sendo que o Cerro também já tinha feito 2 bons jogos contra o Fortaleza, que é um ótimo time do brasileiro. O Cerro é um bom time. E fez bons jogos contra o Fortaleza. E hoje a vitória foi exatamente, me parece que como o Abel desenhou. Sem sofrimento, com algum aperto no início, ele foi lá e fez 2-0. Agora, o próximo jogo é o jogo definitivo para ver se toda essa estratégia do Abel vai se consumar. O Palmeiras vai jogar contra o Cerro em Assunção, um Cerro desesperado. Se ele conseguir um empate, ele vai se classificar, que ele vai jogar os 2 últimos jogos da chave dentro de casa. Contra o Bolívar na última rodada e o outro jogo contra o Barcelona em casa. Então, a missão tá bem encaminhada. Agora, o jogo contra o Cerro agora virou um jogo definitivo para o Cerro. E o Cerro tem uma torcida grande, é uma torcida apaixonada, que quer ganhar lotado, clima hostil, rivalidade com o Olímpia, que já ganhou a Libertadores 2 vezes, então vai ser um teste para o Palmeiras. Aí eu acho que o Palmeiras vai sofrer um pouco lá em Assunção, lá no Defensores del Chaco. Ou no Laola, não sei onde vai ser esse jogo. O Cerro agora tem um estádio próprio. Sim, vamos dar uma olhadinha então nos números do jogo para ver o que eles dizem para a gente sobre esse Barcelona e Palmeiras lá em Guayaquil. Né? Foi um jogo mais equilibrado do que o do Atlético, por exemplo, né? Olha só, posse de bola, o Palmeiras teve mais a bola, 54-46, mas não é uma diferença enorme, né? Finalizações, vejam que o Barcelona finalizou 19 vezes, o Palmeiras 13. Mas essas finalizações precisam ser bem explicadas, né? Finalização bola torta. Exato, porque eu estava olhando, a nossa estatística ela computa as grandes chances criadas, né? O Palmeiras criou 5 grandes chances. Sabe quantas grandes o Barcelona teve? Nenhuma. Nenhuma grande chance. Então foram finalizações que não causaram o jogo ficou enorme sob o controle do Palmeiras praticamente o tempo Exatamente todo. Fugia um pouquinho no início só. 7 finalizações para fora do Barcelona, 3 do Palmeiras. Escanteios 4-5 para o Palmeiras. Faltas cometidas 18 do Barcelona, 14 do Palmeiras. Um impedimento do Palmeiras, nenhum do time do Barcelona.
Passes trocados. Olha, um empate técnico, né? 387 a 385 para o Barcelona. A precisão nos passes do Palmeiras maior, 82 a 77%. Desarmes, 20 a 14 pro Palmeiras. Cartões amarelos, empate 3 a 3. Não tivemos expulsões no jogo de hoje. Vejam que curiosidade, o mapa de calor dos dois times, né? Olhando assim, dá a impressão de que o Palmeiras tenha se defendido mais do que atacado. E, na verdade, o Barcelona cercou muito ali a área do Palmeiras, mas sem grande profundidade, né, O Palmeiras controlou o jogo mais no meio campo, né? Ele teve um controle do jogo, né? Ele teve o Rony hoje, que foi importante, né? A volta do Rony É impressionante como o Rony se dá bem no Libertadores, né? Como ele se recuperou rápido. Ele se recuperou rápido e essa posição que ele joga, né? Não ser um centroavante fixo, é difícil para os clubes aqui da Sul-Americana entender esse estilo de jogo do Palmeiras, né? E ele abre o caminho para a vitória sofrendo um pênalti no primeiro tempo. Mas o Palmeiras controlou bem o jogo, né? Mesmo o Barcelona tendo uma posse maior, não conseguiu levar perigo assim, ao gol do Palmeiras, não. Então foi um jogo assim, tranquilo para o Palmeiras. Ô, Led, eu queria que você falasse um pouco sobre essa escalação aí, né? Hoje teve o Mike na lateral direita, o Marcos Rocha se machucou. E ele tem optado nos últimos jogos, né? Os jogos em que ele atua com os chamados titulares, pela entrada do Arthur ali na ponta direita, né? Sempre é característico do Arthur trazer a bola de fora para dentro com a perna esquerda, que é a boa dele, né? Para dentro do campo, com o Rony na função de centroavante. Te parece que ele desistiu de tentar Endrick ou o Flaco Lopes na posição de centroavante com o Rony pela beirada? Eu acho que hoje esse é o time, com o Marcos Rocha. Ele conseguiu passar por esse turbilhão de lesões sérias, que o Rony e o Rafael Veiga ficaram fora há muito tempo, né? E o time conseguiu se sustentar em todas as competições. O Arthur chegou, o Arthur ainda não é o mesmo jogador que o torcedor do Palmeiras espera, mas ele tem se dedicado muito pelo lado direito. Você vê que no mapa de calor, o Palmeiras atacou mais pelo lado dele, pelo lado direito com o Mike e com o Arthur. Então eu acho que ele tem opção para banco. O Endrick é opção de banco, o Flaco Lopes é opção de banco, o Rafael Navarro, e daqui a pouco ele vai fazer uma rotação também. Então, nesse momento, se tiver um jogo decisivo no fim de semana, muito decisivo, esse seria o time que ele escalaria. Ele só não tem o Marcos Rocha e não tem o Tabata, que estão lesionados. O resto está todo mundo já à disposição dele. Esse é o time titular, o Zé Rafael mais recuado, o menino mais à frente, e o Arthur, até a segunda ordem, ganhou a posição de titular. Mas o Abel muda muito, né? Se o jogador desempenha, ele troca rapidamente. Mas o Flaco, na minha opinião, é reserva. Por mais que ele tenha entregue mais esse ano, ele passou a ser um jogador que... Aliás, os atacantes estão entregando bastante esse ano, né? Tanto o Navarro, como o Endrick, o Flaco. A reposição eles estão fazendo gols, né? Ele tem opções, ele passa a ter opções. Então, o Arthur casa mais com o esquema de jogo do Palmeiras. O Arthur volta, pode fazer a meia também, se ele precisar durante o jogo. Esse é o time. E o time está inteirinho. E para a temporada, né, o planejamento, jogo quarta e domingo, ele vai segurar um ou outro de vez em quando. O Veiga, que voltou de lesão, que jogou muito hoje, o Veiga fez uma partidaça. O Veiga está jogando muita bola. Esse forte articulador do Palmeiras ali no meio campo, nas jogadas. O Dudu ainda não conseguiu, nessa temporada ainda tem uma sequência boa. É meio característico do Dudu, né? Ele demora um pouquinho para engrenar, né? Até porque tem outros jogadores sendo protagonistas. Aí quando precisa, o Dudu aparece. Mas o Veiga hoje foi fundamental para a vitória do Palmeiras. Eu acho que tendo as opções no banco, Endrick, o Flaco, jogadores que podem entrar no Richard Rios também, que chegou bem, né? Adaptou bem. Eu acho que o Palmeiras está bem servido para a temporada. Eu tenho Tava até conversando com o Led ali. O Murilo foi baixa, né? O Murilo machucou, ele saiu com o Murilo saiu no ombro, no meio do primeiro tempo hoje, sentiu o ombro e entrou o Luan no lugar dele. Eu tava até conversando com o Led enquanto a gente assistia ao jogo, ô Grafa. Não sei se você concorda. Tenho percebido o Palmeiras esse ano
ofensivamente melhor, assim, com mais opções, um time mais plástico, eu diria, do meio para frente, criando mais oportunidades de gol e um pouco mais vulnerável atrás. O Palmeiras tem oferecido mais oportunidades de gol aos adversários do que costumava nos últimos anos. Você tem percebido isso ou não? É perceptível essa melhora ofensivamente e, consequentemente, um afrouxamento ali da parte defensiva, dá mais opções, né? O Palmeiras tem um sistema defensivo muito forte, com o Murilo, com o Gustavo, com jogadores, com o Zé Rafael ali à frente da zaga, mas a partir do momento que você se municia mais, né? Consegue ter um poderio ofensivo mais forte, naturalmente você vai ficar um pouco mais exposto. Você acha que tem a ver com a saída do Danilo? Também o Danilo é um jogador que fazia uma função importante que até hoje não conseguiu encontrar essa peça ali novamente. Né? Ele tentou o Jailson, né? Tentou o Jailson, agora o menino tá tendo uma sequência. Porque mais que o Zé Rafael e o Gabriel Menino estejam jogando bem... O Zé Rafael saía mais, né, quando tinha o Danilo. O Zé Rafael era o 8, né? Hoje ele joga de 5. Eles estão bem, tanto o Menino quanto o Zé Rafael, mas são características diferentes daquelas do Danilo, né? Os dois são mais 8 do que 5, né? O Zé Rafael era 10 no Bahia, 8 no Palmeiras, agora é 5 no Palmeiras. Mas não esquece também, perdão, que o Scarpa participava muito do jogo. Também é verdade. Do jogo defensivo também. Jogo tático. Ele dava uma sustentação tática na parte defensiva, um fôlego que ele tinha, que, por exemplo, Arthur, por mais que ele queira, por mais que o Arthur jogue do outro lado, ele não consegue entregar a mesma recomposição e a mesma leitura tática de jogo do Scarpa. Isso faz diferença. O Zé Rafael como primeiro volante, ele tem até uma saída de bola melhor com o Zé Rafael, mas ele não marca tão bem, por mais que ele tenha aprendido a marcar muito com o Abel, ele não marca igual o Danilo, é diferente. E os adversários estão melhores. Eu até falei, sul-americanos, os adversários estão mais fortes esse ano. Acho que eu estou vendo um upgrade dos adversários dos brasileiros. Tanto que só tem um time brasileiro liderando a chave, que é o Fluminense. Os outros, no máximo, são segundo. Tem gente que não está nem em segundo. Eu acho que no brasileiro também o nível está mais forte. Eu acho que também tem isso, né? Os adversários crescem, né? Vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação depois dessa vitória do Palmeiras, a vitória do Bolívar contra o Cerro Porteño. Bolívar e Palmeiras estão na liderança aí do grupo com 6 pontos. O Barcelona e o Cerro Porteño ficaram com 3, né? O Bolívar está na frente do Palmeiras nesse momento pelo saldo de gols. São 5 gols de saldo contra 1 do Palmeiras. O jogo é o próximo. Vai que o Palmeiras perca para o Cerro, em Assunção. O grupo embola. E o Barcelona pode ganhar, por exemplo, do Bolívar. Né? Todo mundo com 6. O Palmeiras tem a vantagem de jogar os 2 últimos jogos em casa, no Allianz Parque. Vamos mostrar os gols do outro jogo, então. A vitória do Bolívar sobre o Cerro. Esse jogo louco, hein? Defensores del Chaco ou Laola? Não, Laola, né? Esse aí é Laola. Laola. Aí o gol contra, do Pires da Mota, né? Pires da Mota fez gol contra. E o terceiro gol marcado pelo Diego Bejarano. E o Patrício Rodrigues fez o quarto. Esse é o quarto gol já. Centroavante uruguaio. O primeiro gol foi do Gabriel Vidamil. 3 gols em 25 minutos no primeiro tempo. Bolívar 4-0 no Cerro Porteño. E agora é o líder do grupo do Palmeiras. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!